Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá Brasil e demais países de língua portuguesa, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa Leão XIV, recém-eleito. Com vocês nesta edição, Bianca Fracalvieri, e na parte técnica, Alberto Giovanetti. Temos poucas nuvens no céu de Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 21 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Leão XIV volta à Capela Sistina para celebrar a missa com todos os membros do Colégio Cardinalício. Em sua homilia, fez um agradecimento aos cardeais que o elegeram. O Senhor me chamou para carregar essa cruz e realizar essa missão e sei que posso contar com cada um de vocês para caminhar comigo. Vamos recordar como foi a eleição e o momento do anúncio do Habemus Papam. Em sua saudação aos milhares de fiéis na Praça São Pedro, o tema da paz foi preponderante, sem faltar uma referência ao seu predecessor Francisco. E no domingo, o Papa Leão XIV vai rezar o Regina Coeli do balcão central da Basílica de São Pedro. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta sexta-feira, 9 de maio. Hoje a Igreja recorda Santa Luísa de Marillac, cofundadora das Filhas da Caridade. Luísa nasceu na França no final do século XVI e foi uma esposa e mãe dedicada. Ao ficar viúva, dedicou toda a sua vida à caridade e à assistência aos pobres. Em 1633, com São Vicente de Paulo, fundou a Companhia das Filhas da Caridade. E após a eleição, na tarde deste 8 de maio, o Papa Leão XIV voltou esta manhã à Capela Sistina para presidir a Santa Missa com todos os membros do Colégio Cardinalício. No início de sua homilia, fez em inglês uma saudação aos cardeais, repetindo as palavras do Salmo responsorial. Cantarei um cântico novo ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvelous... De fato, não apenas comigo, mas com todos nós, meus irmãos cardeais, ao celebrarmos esta manhã, convido-os a refletir sobre as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós por meio do ministério de Pedro. O Senhor me chamou para carregar essa cruz e realizar essa missão, e sei que posso contar com cada um de vocês para caminhar comigo, continuarmos como igreja, como uma comunidade de amigos de Jesus, como fiéis para anunciar a boa nova, para anunciar o Evangelho. E em seguida começou a ler o texto previamente preparado em que refletiu sobre a frase que Simão Pedro dirige a Jesus, contida no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas palavras de Pedro, afirma o Papa recém-eleito, expressam em síntese o patrimônio que há 2000 anos a Igreja preserva, aprofunda e transmite através da sucessão apostólica, ou seja, Jesus é o único Salvador e o revelador da face do Pai. Citando a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, Leão XIV recorda que o Filho de Deus se revela a nós através dos olhos confiantes de uma criança, mostrando-nos assim um modelo de humanidade santa que todos podemos imitar. Questo tesoro lo affida a me perché col suo aiuto ne sia fedele amministratore.
Este tesouro agora é confiado também a mim para que eu seja um fiel administrador a favor de todo o corpo místico da Igreja, de modo que esta seja sempre mais cidade colocada sobre o monte, arca de salvação que navega através das ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. E isso não tanto pela grandiosidade de suas estruturas, mas pela santidade dos seus membros. Retomando o episódio bíblico narrado em Mateus, Leão 14 refletiu ainda sobre a resposta de Jesus a Pedro, quando diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não se trata de uma questão banal, afirma o Papa, mas, pelo contrário, é de grande atualidade, pois há duas possíveis interpretações. A primeira é que identifica Jesus como uma pessoa sem importância alguma, ao máximo um personagem curioso, como fizeram os habitantes de Cesareia de Filipe. Outra possível resposta é a das pessoas comuns, que veem Jesus não como um charlatão, mas como uma pessoa reta, com coragem e que diz coisas justas, mas o consideram somente um homem e, por isso, no momento do perigo, durante a paixão, o abandonam. Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda. Também hoje não são poucos os contextos em que a fé cristã é considerada algo absurdo destinado a pessoas débeis e pouco inteligentes. Contextos em que a ela preferem-se outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Trata-se de ambientes onde não é fácil testemunhar nem anunciar o evangelho e onde quem acredita se vê ridicularizado, contrastado, desprezado ou, quando muito, suportado e digno de pena. No entanto, precisamente por isso, são lugares onde a missão se torna urgente, porque a falta de fé muitas vezes traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre e não pouco. Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, ainda hoje não faltam contextos nos quais Jesus, embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem, e isto não apenas entre quem não crê, mas também entre muitos batizados que acabam por viver a este nível num ateísmo prático. Este, portanto, é o mundo que nos é confiado e no qual, como tantas vezes nos ensinou o Papa Francisco, somos chamados a testemunhar a alegria da fé em Jesus Salvador. Antes de concluir, citou a frase de Santo Inácio de Antioquia ao se encaminhar para o seu martírio: então serei verdadeiro discípulo de Jesus quando meu corpo for subtraído à vista do mundo. Essas palavras, afirmou, recordam um compromisso irrenunciável para quem na Igreja exerce um ministério de autoridade: desaparecer para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado, e gastar-se até o limite para que a ninguém falte a oportunidade de o conhecer e amar. Dio mi dia questa grazia, oggi e sempre, con l'aiuto della tenerissima intercessão. Que Deus me dê esta graça hoje e sempre com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Mas agora, então, vamos recordar o anúncio do Habemus Papam, que o nosso colega Raimundo Lima fez ao vivo. Annuncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus Papam. Temos um Papa. Eminentissimum, O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Cardeal Prevost.
cardeal que toma para si o nome Leonem Decimum Quartum. Leão 14º. Portanto, o anúncio do novo Papa, o cardeal Robert Francis Prevost, que toma para si o nome de Leão 14º. O primeiro americano. Assim, o primeiro Papa agostiniano é o segundo pontífice americano, depois de Francisco, mas ao contrário de Bergoglio, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente. De fato, o novo bispo de Roma nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois. Filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martinez, de ascendência espanhola. Ele tem 2 irmãos, Luiz Martin e John Joseph. Passou a infância e adolescência com a família e estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villa University, na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em matemática e estudou filosofia. Em 1º de setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, em São Luís, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago, e fez sua primeira profissão em 2 de setembro de 1978. Em 29 de agosto de 1981, emitiu seus votos solenes. Estudou na Catholic Theological Union, em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Angelicum. Na urbe, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica, por Dom Jean Jadot, pró-presidente do Pontifício Conselho para os Não Cristãos, hoje dicastério para o diálogo interreligioso. Prevost obteve a licenciatura em 1984 e no ano seguinte, enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado para a missão agostiniana em Chulucanas, Piura, no Peru, de 1985 a 1986. Em 1987, defendeu sua tese de doutorado sobre o papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho e foi nomeado diretor de vocações e diretor de missões da província agostiniana Mãe do Bom Conselho em Olímpia, Illinois, nos Estados Unidos. No ano seguinte, ingressou na missão de Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurimac. Durante 11 anos, ocupou os cargos de prior da comunidade de 1988 a 1992, diretor de formação de 1988 a 1998 e formador dos professores de 1992 a 1998. E na Arquidiocese de Trujillo foi vigário judicial de 1989 a 1998 e professor de Direito Canônico, Patrística e Moral no Seminário Maior São Carlos e São Marcelo. Ao mesmo tempo, também lhe foi confiado o cuidado pastoral de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que mais tarde foi erigida como paróquia com o título de Santa Rita, 1988 e 1989, na periferia pobre da cidade, e foi administrador paroquial de Nossa Senhora de Montserrat, de 1992 a 1999. Em 1999, foi eleito prior provincial da província agostiniana Mãe do Bom Conselho de Chicago e 2 anos e meio depois, no capítulo geral ordinário da Ordem de Santo Agostinho, seus co-irmãos o escolheram como prior geral, confirmando em 2007 para um segundo mandato. Em outubro de 2013, retornou à sua província agostiniana em Chicago e foi diretor de formação no convento de Santo Agostinho, primeiro conselheiro e vigário provincial. Cargos que ocupou até que o Papa Francisco o nomeou, em 3 de novembro de 2014, administrador apostólico da Diocese Peruana de Chiclayo, elevando-o à dignidade episcopal como bispo titular de Sufar. Ele entrou na Diocese em 7 de novembro, na presença do núncio apostólico James Patrick Green, que o ordenou bispo pouco mais de um mês depois, em 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, na Catedral de Santa Maria. O seu lema episcopal, In Nihilo Unum, palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão. A exposição sobre o Salmo 127 para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um.
Em 26 de setembro de 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo pelo pontífice argentino. E em março de 2018 foi eleito o segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, na qual também foi membro do Conselho Econômico e presidente da Comissão de Cultura e Educação. Em 2019, por decisão de Francisco, foi incluído entre os membros da Congregação para o Clero em 13 de julho de 2019 e, no ano seguinte, entre os membros da Congregação para os Bispos, em 21 de novembro. Nesse meio tempo, em 15 de abril de 2020, recebeu a nomeação pontifícia também como administrador apostólico da Diocese Peruana de Callao. Em 30 de janeiro de 2023, o Papa o chamou a Roma como prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, ACAL, promovendo-o arcebispo. E no consistório de 30 de setembro do mesmo ano, ele o criou e o tornou cardeal, atribuindo-lhe o diaconato de Santa Mônica. Prevost tomou posse em 28 de janeiro de 2024 e, como chefe do dicastério, participou das últimas viagens apostólicas do Papa Francisco e da primeira e segunda sessões da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, realizadas em Roma de 4 a 29 de outubro de 2023 e de 2 a 27 de outubro de 2024, respectivamente. Uma experiência em assembleias sinodais já adquirida no passado como prior dos agostinianos e representante da União dos Superiores Gerais. Enquanto isso, em 4 de outubro de 2023, Francisco o incluiu entre os membros dos dicastérios para a evangelização, sessão para a primeira evangelização e as novas igrejas particulares, para a doutrina da fé, para as igrejas orientais, para o clero, para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, para a cultura e a educação, para os textos legislativos da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano. Finalmente, em 6 de fevereiro deste ano, ele foi promovido à Ordem dos Bispos pelo Pontífice argentino, obtendo o título da Igreja Suburbicária de Albano. Durante a última hospitalização de seu predecessor no Hospital Gemelli, Prevost presidiu o Rosário, o Terço pela Saúde de Francisco, em 13 de março, na Praça São Pedro. E após o anúncio do Habemus Papam pelo protodiácono cardeal Dominique Mamberti, o Papa Leão XIV assomou a sacada central da Basílica de São Pedro e às 19h22, hora local, dirigiu as suas primeiras palavras em italiano e espanhol a cerca de 100 mil pessoas presentes na Praça São Pedro e na Via da Conciliação. La pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo ressuscitado, bom pastor, que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse em seus corações, chegasse às suas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja com vocês. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante. Ela vem de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco, che benediva a Roma. Em seu primeiro discurso, portanto, o novo pontífice usou palavras de paz, desarmada e desarmante, e destacou a importância do diálogo. E em sua saudação não se esqueceu do povo peruano que o acolheu por mais de 20 anos em missão. E se me permitem também uma palavra, um saludo. E se também me permitem, uma palavra, uma saudação a todos aqueles, e em particular a minha querida Diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou a sua fé e deu muito, muito para continuar sendo igreja fiel de Jesus Cristo. Donde um pueblo fiel ha acompanhado a seu obispo, ha compartido sua fé y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A escolha do nome é uma clara referência à doutrina social da Igreja.
pois foi o Papa Leão XIII que, em maio de 1891, publicou a encíclica Rerum Novarum, da qual se origina a moderna doutrina social da Igreja. Claramente, não se trata de uma referência casual aos homens e às mulheres e ao seu trabalho, mesmo em tempos de inteligência artificial, assim comentou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Ele também acrescentou como o novo pontífice falou de diálogo em um mundo frequentemente marcado por conflitos e tensões. Deus nos ama, ama todos vocês e o mal não prevalecerá. Esta bênção de Leão XIV, de fato, também relembrou algumas das últimas palavras de Francisco, proferidas no domingo de Páscoa. A sala de imprensa da Santa Sé também divulgou a agenda dos próximos compromissos do novo pontífice. Na manhã desta sexta-feira, 9 de maio, celebra uma missa com os cardeais eleitores na Capela Sistina. Já no domingo, 11 de maio, o novo bispo de Roma recitará a oração do Regina Coeli, da sacada central da Basílica de São Pedro. E na segunda-feira, 12 de maio, o Papa Leão XIV vai se reunir na Sala Paulo VI com todos os operadores da mídia credenciados na sala de imprensa da Santa Sé que cobriram os eventos das últimas semanas. E agora, na voz de Andressa Collet, vamos ouvir a análise do editor-chefe do Vatican News, Andrea Tornielli. A Diocese de Roma tem seu bispo, a Igreja Universal, o seu pastor, com uma rapidez que só pode surpreender aqueles que leem a vida da Igreja com as lentes da política. O conclave designou o sucessor de Pedro. Obrigado, Santo Padre, por ter aceitado. Obrigado por ter dito sim e por ter se entregado àquele que conduz a Igreja. As memoráveis palavras pronunciadas por Paulo VI diante dos estudantes do Colégio da Lombardia em dezembro de 1968, durante o difícil período dos protestos pós-conciliares, vêm à mente mais uma vez. Muitos, disse o pontífice, esperam gestos clamorosos do Papa, intervenções enérgicas e decisivas. O Papa não acredita que deva seguir outra linha que não seja a da confiança em Jesus Cristo, que cuida de sua Igreja mais do que qualquer outro. Será ele a acalmar a tempestade. Quantas vezes o Mestre repetiu: Confidite em Deum, creditis em Deum et in me credite. O Papa será o primeiro a cumprir essa ordem do Senhor e a se abandonar, sem ambivalência ou ansiedade inoportuna, ao jogo misterioso da invisível, mas a certa assistência de Jesus à sua Igreja. Não se trata de uma espera estéril ou inerte, mas de uma espera vigilante em oração. Essa é a condição que o próprio Jesus escolheu para nós, para aquele que possa trabalhar em plenitude. Também o Papa precisa ser ajudado com a oração. Hoje é um mundo que está em meio a uma tempestade, dilacerado por guerras e violência. Rezemos pela paz, rezemos com Pedro e por Pedro, e confirmados por ele na fé, aprendamos também nós a nos entregarmos àquele que reina do madeiro da cruz, tomando sobre si as feridas da humanidade. São mensagens de alegria e proximidade ao sucessor de Pedro, Leão XIV, que chegam de todas as partes do mundo. A presidência da Conferência Episcopal Italiana escreveu que aceita o convite do pontífice para ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça de braços abertos, todos aqueles que precisam de nossa caridade, de nossa presença, diálogo e amor. Os bispos italianos asseguram o compromisso de construir pontes de diálogo para ajudar a humanidade sofredora a estar sempre a serviço dos últimos e dos mais necessitados. Da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky trouxe palavras de apreço pelo novo Papa, a quem ele deseja sabedoria, inspiração e força, tanto espiritual quanto física, no cumprimento da sua nobre missão, ad multos annos.
Esperamos que o Vaticano continue apoiando moral e espiritualmente os esforços da Ucrânia para alcançar uma paz duradoura, escreveu ele. Dos Estados Unidos vem uma mensagem do presidente Donald Trump. É uma grande honra e uma grande emoção para o nosso país, acrescentando que não vê a hora para conhecê-lo. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expressou a esperança de que o Papa Leão XIV assuma o legado do seu antecessor Francisco. Um comunicado em vídeo também veio da presidente do Peru, Dina Boluarte, que ressaltou a nacionalidade peruana de Prevost. Hoje celebramos um momento histórico para o Peru e o mundo, a eleição do cardeal Robert Francis Prevost, cidadão peruano por eleição e coração como o novo Papa Leão XIV, comemorou a presidente. E assim chegamos ao final da edição desta sexta-feira, 9 de maio. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, o Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!